Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um modelo muito delicado para vocês bordarem barrados e pano de prato. Esse modelo é uma criação da nossa amiga Pepa Magalhães, então se você ainda não conhece o trabalho dela, é só você seguir a Ateliê Pepa Magalhães no Facebook e no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse modelo ele utiliza vários pontos. Nós vamos ter o ponto reto, o ponto ilhós, o ponto inclinado. Nós vamos ter algumas florzinhas, então são vários pontos misturados, deixando o trabalho bem delicado. Como eu vou utilizar o etamine comum, que é aquele etamine maior, então eu vou utilizar a mesma linha para todos os pontos. Esse modelo, como é um modelo bem delicado, você pode bordar ele somente com linhas mais finas. O ponto ilhós com as folhinhas você precisa bordar com linhas mais finas, a florzinha também. Já o ponto reto e o ponto inclinado, você pode bordar com linhas um pouquinho mais grossas. Então, a marca de linha e espessura, você vai escolher de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de etamine comum, que é aquele etamine maior. A minha amostra hoje mede 28 centímetros por 12. E eu vou iniciar encontrando o centro aqui do barrado. Então, eu vou dobrar tanto na altura quanto na largura, só dobrar os dois sentidos e encontrar o furo do centro. Você pode seguir esse passo a passo e bordar também uma amostra para vocês, ou já bordar direto no barrado de pano de prato. Agora eu vou aproximar bem. Nós vamos iniciar fazendo dois pontos ilhós aqui no centro. Um na parte de cima, outro na parte de baixo. Então, você tem aqui o furo do centro, você vai com essa linha de baixo para cima. Deixar um pedaço de linha testa para depois fazer o arremate. Vai contar 3 furos para cima. 1, 2, 3. Vai sair um furo ao lado e volta lá em cima no mesmo lugar. Agora, aqui embaixo, mais um furo ao lado e depois volta para o mesmo lugar. Agora, nós vamos começar a subir. Você vai sair um furo acima, volta para o mesmo lugar. Todos os fios vão se encontrar aqui nesse centro. E você vai bordar aqui 5 fios, um ao lado do outro, ó. Sempre um furo acima. E você vai bordar aqui 5 fios. Assim que você terminar os 5 fios, você muda de direção. Nós vamos bordar agora 5 fios aqui na horizontal. Então, é só você sair um furo ao lado. E também fazer 5 fios. Todos voltando para o mesmo lugar. Para quem não conhece, o ponto ilhós, ele é bordado com 5 fios de cada lado, formando um quadradinho. Sempre um fio ao lado do outro. E todos os fios se encontrando no centro. Assim que você fizer aqui os 5 fios, você muda a direção de novo. Nós vamos começar a descer agora 5 fios. Então, você borda um furo abaixo. E também vai fazer aqui 5 fios. Assim que você terminar os 5 fios descendo, você vai fazer esse último furo para encerrar aqui o seu ponto. E já vai sair, ó, um furo ao lado. Porque nós vamos fazer agora o ponto ilhós na parte de baixo. Vamos fazer esse mesmo passo a passo agora na parte de baixo. Você conta a partir desse furo aqui do centro, você conta 3 furos para baixo. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E vai fazer a mesma coisa. Sai um furo ao lado, volta para o mesmo lugar, mais um furo ao lado, volta para o mesmo lugar. E, de novo, vai fazer a volta completa. Agora, eu vou descer aqui 5 fios. Faço agora 5 fios para o lado. Então, olha que fácil. Bem simples, o ponto ilhós é só você ir bordando um furo ao lado do outro. Completou 5 furos, muda de direção. E, de novo, você vai fazer a volta completa até encontrar aqui nesse último espaço. Assim que você bordar o último espaço, você tem esse resultado. Nós vamos ter aqui os 2 pontos ilhós unidos. Você pode puxar um pouco a linha para aparecer esse furinho aqui no centro do seu ponto. E agora, vamos fazer o arremate. O arremate do ponto ilhós, ele é bem simples. É só você passar a sua linha por baixo dos fios do bordado. Ó. Somente embaixo dos fios, não precisa pegar o tecido. E vem passando embaixo dos fios até você fazer aqui uma volta completa embaixo do seu ponto. Então, vem fazendo aqui uma volta completa. Se você não sentir segurança, pode fazer mais de uma volta.
Mas o importante é que você faça no mínimo uma volta completa para o seu ponto ele ficar bem preso. E depois corta a próxima. E faz a mesma coisa com a linha de início. É só você fazer uma volta completa embaixo do ponto. Se você precisar, você pode fazer arremate de início e fim embaixo do mesmo ponto. Agora, nós vamos continuar o nosso desenho fazendo a florzinha. Para fazer a florzinha, você vai, a partir desse terceiro fio aqui de cima, você vai pular 2 furos e vai sair no terceiro furo. Nós vamos fazer a florzinha alinhavando o tecido. Nós vamos fazer a volta completa e depois voltar fechando. Então, você sai de baixo para cima, deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Eu vou tentar ensinar de uma maneira bem fácil para todo mundo conseguir acompanhar. A partir desse furo, você pula um furo, entra no próximo, ó, na diagonal. Pula um furo, entra no próximo. Agora, em linha reta, você pula um furo e sai no próximo. O nosso desenho vai ser bordado sempre pulando um furo. Você só precisa ver a direção do seu fio. Então, agora essa mesma reta. Pula um furo, entra no próximo. E em diagonal, você pula um furo, entra no próximo. Sempre pulando o furo. Você só precisa prestar atenção na direção da linha. Agora, em diagonal, pula um furo, sai no próximo. Agora, em diagonal ainda, você pula um furo, entra no próximo. E em linha reta, de novo, pula um furo, sai no próximo. Nós vamos fazendo um fio sim ou não, depois a gente vai voltar fechando. Mais uma vez, agora subindo. Pula um furo, entra no próximo, é sempre uma linha reta e uma diagonal. Agora, em diagonal, você pula um furo, entra no próximo. Agora, em diagonal, você pula um furo, entra no próximo. Em linha reta, pula um furo, sai no próximo. Agora, para o lado, em linha reta, você pula um furo, entra no próximo. E agora, em diagonal, você pula um furo, sai no próximo. Ó, bem devagar, é um bordado fácil de você fazer. Agora, mais uma vez, pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo em linha reta. E agora, uma última vez, você pula o furo, entra no próximo, e em diagonal, você pula um furo, entra no próximo, que vai ser o mesmo furo onde você iniciou. Agora, você vai voltar fechando. Você sempre entra em um furo e sai no outro, da mesma linha que você bordou. Então, entra no furo, sai no outro. Do mesmo jeito aqui, entra em um furo, sai no outro. Os mesmos furos da linha que você bordou quando você veio fazendo a primeira parte. Agora, o outro fio, entra de um lado, sai do outro. Agora, o próximo fio, entra de um lado, sai do outro. Olha que fácil. Mais uma vez, o próximo fio, entra de um lado, sai do outro, fazendo sempre o caminho aqui do desenho. Entra de um lado, sai do outro. Olha aqui também, ó, entra de um lado, sai do outro. Olha que fácil. Pode parecer complicado a contagem a primeira vez que você faz, ó, mas é bem simples. E já fechamos aqui a primeira parte. Quando você fechar esse último ponto, você vai voltar aqui em cima no mesmo lugar. Porque agora nós vamos fazer um ponto ilhoso aqui no centro. Só que esse ponto ilhoso, nós não vamos bordar todos os furos igual a gente fez aqui na primeira parte. Nós vamos bordar um furo sim ou não. Mas aqui, se você quiser bordar um ponto ilhoso completo aqui no centro, você também pode bordar. Aqui você pode escolher. Então, sair nesse furo. Vou vir aqui no centro da florzinha. São 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Agora, eu bordo 3 furos para o lado. Volto para o mesmo lugar, igual no ilhós. Agora, em diagonal, 3 furos em diagonal. Volta para o mesmo lugar. 3 furos para cima. Volta para o mesmo lugar. 3 furos em diagonal, ó, sempre intercalando um fio em diagonal e um fio em linha reta. Todos voltando para o mesmo lugar.
3 furos para o lado, volta para o mesmo lugar, 3 furos em diagonal, volta para o mesmo lugar e 3 furos para baixo. Olha que simples, está pronta aqui a nossa florzinha. Bem fácil. Se você quiser fazer o ilhós igual a gente fez aqui, é só você preencher esses furos aqui, ó, que ficam entre um fio e outro, fazendo aqui os 5 fios de cada lado. Então, aqui você pode escolher. O arremate da florzinha, normalmente é feito com nozinho. Você não tem, ó, fios suficientes aqui para você fazer uma volta completa e segurar a sua linha. Então, se você escolheu fazer aqui o ilhós completo, você faz o mesmo arremate que eu mostrei aqui no início, fazendo a volta completa embaixo dos fios. Senão, você vai fazer o nozinho aqui no centro, com a linha de início, ó, você pode fazer o nozinho aqui nesse ponto, para fechar essa linha. Ou você borda aquelas 4 tamas, igual eu sempre mostro nas aulas para vocês. Uma tama próxima de onde eu estou. Eu vou tentar esconder essa linha por baixo do ponto ilhós. Então, vou bordar aqui. Vou fazer agora uma volta. Vou bordar mais uma tama aqui embaixo, somente aquelas 2 tamas mais altas, igual no vagonite. Então, bordei aqui uma tama, bordei aqui uma segunda tama. Ao lado, agora eu vou bordar uma terceira tama. Então, aqui eu mudei de carreira. Eu fiz 2 tamas e uma carreira, agora eu estou bordando na outra carreira. Quando eu mudo de uma carreira para outra, é onde eu travo o arremate. Então, aqui eu travei o arremate. Mas, por segurança, eu sempre bordo uma 4ª tama. Eu vou bordar aqui mais uma tama, passando por baixo dos pontos, ó. E está pronto aqui o arremate. Então, você pode bordar 4 tamas, fazendo aqui o círculo embaixo aqui do ponto ilhós, que também vai ficar preso. E você vai fazer a mesma coisa com a linha de início. Então, agora aqui você pode fazer o nozinho, ou também borda as 4 tamas. Como eu uso a linha mais grossa, então eu não faço o nozinho. Faço o nozinho só quando eu utilizo a linha mais fina. Então, vou bordar aqui uma tama próxima de onde está o outro fio, para mim fechar aqui esse ponto, ó. Ele ficar o mais parecido possível com o lado direito. Nessa mesma carreira, eu vou bordar aqui mais uma tama. Eu fiz 2 tamas, ó, em uma carreira. Na carreira ao lado, eu vou passar por baixo do fio, tentar deixar esse arremate o mais próximo possível do fio. Bordo uma terceira tama. E para encerrar, eu bordo aqui uma 4ª tama. Então, são 2 tamas em uma carreira, 2 tamas na outra. E também está preso aqui o arremate. Então, você vai escolher aquele arremate que você já está acostumada e aquele arremate que você sente mais segurança. Então, está pronto aqui os 2 pontos ilhós e a florzinha. Nós vamos fazer agora mais uma florzinha, seguindo esse mesmo passo a passo, agora na parte de baixo. Então, começa do mesmo jeito. A partir do 3º fio aqui do ilhós, você pula 2 furos e sai no 3º de baixo para cima. Deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate. E o passo a passo é o mesmo que a gente fez. Agora, você pode copiar aqui da florzinha, se você quiser. Nós começamos aqui, ó, desse furo. A partir do alto aqui da florzinha, se você quiser, você pode bordar seguindo o desenho que você já fez. Senão, vamos fazer juntas aqui de novo o passo a passo. Então, a gente começa com a diagonal, do mesmo jeito, ó. Pula um furo, entra no próximo. E depois, em linha reta, pula um furo, sai no próximo. Nós vamos fazer a volta completa, para depois voltar fechando. Em linha reta, pula um furo, entra no próximo. Em diagonal, pula um furo, sai no próximo. Agora, em diagonal, pula um furo, entra no próximo. E em linha reta, agora, você pula um furo, sai no próximo. Agora, em linha reta, pula um furo, entra no próximo. E agora, em diagonal, você pula o furo, sai no próximo. Agora, em diagonal de novo. Pula um furo, entra no próximo. Em linha reta, pula um furo, sai no próximo. Agora, em linha reta, pula o furo, entra no próximo, ó, bem devagar. E em diagonal, pula um furo,
sai no próximo. Em diagonal de novo, pula um furo, entra no próximo. Em linha reta, pula um furo, sai no próximo. Agora, em linha reta, pula um furo, entra no próximo. E quando você contar diagonal, você pula um furo e vai sair no mesmo furo do início. E agora, a gente vai voltar fechando. Para voltar, é só você entrar em um furo e sair no outro da linha que você já bordou. E sempre na direção do bordado, até chegar aqui no início. Então, o próximo fio, ó, entra no furo, sai no próximo. O próximo fio, entra de um lado, sai do outro. O próximo fio, entra de um lado, sai do outro. Entra de um lado e sai do outro, acompanhando a direção do bordado. Entra de um lado, sai do outro. Agora, desse lado, ó, entra de um lado, sai do outro. E quando você fechar o último espaço, você fecha esse espaço e volta para o mesmo lugar para começar a fazer o ponto ilhós. Olha que fácil. Para fazer o ponto ilhós, você vem para o centro aqui da florzinha, só conta 3 furos em diagonal. Faz uma linha reta também, ó, de 3 furos. Uma linha em diagonal, é só você pular o furo, sair no próximo também, do mesmo jeito. Agora, uma linha para baixo. Todos os fios se encontrando no mesmo lugar. Agora, em diagonal. Em linha reta. Agora, a diagonal. E para encerrar agora, a linha reta. Então, pode fazer esse ilhós pulando aqui os furos, ou faz o ilhós completo, fazendo a volta completa, igual aqui no centro. Então, estão prontas aqui as 2 florzinhas e os 2 pontos ilhós. Nós vamos repetir esse passo a passo várias vezes no nosso modelo. Então, aqui você já tem o passo a passo. A próxima vez que você for bordar, ou você segue esse desenho que você já bordou, ou você volta o vídeo aqui se precisar acompanhar mais uma vez, para fazer esse passo a passo. Eu vou mostrar agora como nós vamos bordar esse desenho da parte esquerda do nosso barrado. Eu vou mostrar todos os pontos, até de novo a gente chegar no ponto ilhós. Quando a gente chegar nesse ponto ilhós, a gente para o vídeo e você repete o passo a passo em todo o comprimento. Então, o próximo ponto que nós vamos fazer é o ponto reto. Para fazer o ponto reto, a gente vai começar da flor daqui de baixo. A partir da ponta aqui da flor, você pula 2 furos e sai no terceiro. Você deixa um pouquinho de linha atrás, porque a gente vai fazer uma continuação aqui do ponto reto depois. Então, você deixa um pedacinho de linha reservado aqui, pra gente bordar o outro lado depois. Então, você vai fazer agora um fio de 3 furos de comprimento. 1, 2, 3. Do seu lado direito, você sai um furo a mais aqui do lado direito. E faz outra linha de 3, ó. 1, 2, 3, que vai ficar com um furo a menos do lado esquerdo. Vão ser sempre linhas de 3 furos de comprimento, o que muda é a direção. Então, agora você aumenta um furo para a direita e diminui um para a esquerda. Sempre, ó, circulando o tecido. E você vai fazer esse passo a passo até você formar aqui 6 fios. Quando você bordar aqui os 6 fios, nós vamos fazer agora uma linha reta. Então, você vai sair do lado direito, ó, na mesma reta. E do lado esquerdo também, ó, na mesma reta. Então, você só vai circular fazendo fios do mesmo tamanho. O ponto reto você sempre borda circulando o tecido. E vai fazer agora esse passo a passo até você contar aqui 17 fios do mesmo tamanho. Assim que você bordar os 17 fios, agora você vai diminuir um do seu lado direito, vai fazer um furo a menos. E quando você contar os 3 furos, 1, 2, 3, você vai ficar com um furo a mais aqui do lado esquerdo. E você vai bordar aqui 5 fios seguindo esse passo a passo. Eu já tenho aqui o primeiro.
Então, vem seguindo esse passo a passo, ó, sempre um a menos do lado direito, um a mais do lado esquerdo. E vai fazer aqui os 5 fios. O 5º fio, ele vai fazer reta com a ponta aqui da florzinha. Assim que você fizer esse 5º fio, você inverte. Agora, você vai aumentar um do lado direito e diminuir um do lado esquerdo. Esse da ponta, ele já é o primeiro. Então, você vai fazer agora 6 fios seguindo esse passo a passo. Um a mais para o lado direito, um a menos para o lado esquerdo. E vai fazer aqui 6 fios. Assim que você fizer o 6º fio, você vai fazer agora mais 2 fios do mesmo tamanho. Então, sai na mesma reta dos dois lados, vai fazer aqui mais 2 fios. E está pronta aqui. Está pronta aqui a primeira parte. Agora, você vai pegar aquela linha que você deixou reservada lá embaixo. Você começou o seu bordado aqui do lado direito. Então, agora você vai fazer um furo a menos aqui do lado esquerdo. E um furo a mais do lado direito. É só contar aqui 1, 2, 3 furos. Então, um a menos do lado esquerdo, um a mais do lado direito, até você formar aqui 6 fios. Quando você fechar o 6º fio, você vai fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Lado direito e esquerdo na mesma reta. E vai encerrar aqui fazendo mais 2 fios. E está pronta a primeira parte aqui do nosso ponto reto. O arremate do ponto reto, você pode passar a sua linha por baixo dos fios do bordado, se você escolheu bordar com linhas mais grossas, onde não aparece o tecido entre os fios. Se você está utilizando a linha mais fina e aparece aqui o tecido, você vai utilizar o mesmo arremate da florzinha. Ou você faz o nozinho, ou você borda as 4 tramas. Uma trama próxima de onde você está. Essa mesma carreira, ó, passando por baixo dos fios, você borda uma segunda trama. Agora, na carreira ao lado, ó, sempre na direção do bordado, na carreira ao lado, você borda uma terceira trama, aqui que eu travei o arremate. E depois você borda nessa mesma carreira uma 4ª trama. Então, você também, sempre em todos os pontos, sempre escolhe o arremate que você sente mais segurança. Arremate de início e fim feitos da mesma maneira. Agora, nós vamos começar a bordar o ponto inclinado. O ponto inclinado, ele começa a partir desse furo mais baixo, ó, daquela ponta que faz reta com a florzinha. Você vai pular 4 furos. Então, pula 1, 2, 3, 4 e sai no furo 5 de baixo para cima. Deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate. Agora, você pode fazer a contagem contando 3 furos, ó, 1, 2, 3, ou pula um furo, entra no próximo, o que você achar mais fácil. Então, pula um furo em diagonal, entra no próximo. Agora, em linha reta, você pula um furo, sai no próximo. Nós vamos fazer isso 4 vezes. Em diagonal, ó, sempre em diagonal, pula um furo, entra no próximo. E depois, em linha reta, pula um furo, entra no próximo, até você encontrar com outro fio. Então, pula um furo, entra no próximo, e sai no mesmo furo do fio da carreira ao lado. Você pula um furo, entra no próximo, e sai no mesmo furo da carreira ao lado. Olha que simples. Pula um furo, entra no próximo e sai no mesmo furo da carreira ao lado. Você vem fazendo esse ponto até você contar aqui do lado de fora, ó, 4 fios. Sai no mesmo furo da carreira ao lado. Quando você contar aqui os 4 fios do lado de fora, nós vamos fazer uma linha reta. Essa linha reta do lado aqui de fora, no seu lado esquerdo, vão ter 5 fios. Então, agora, em linha reta, você pula um furo, entra no próximo, sai no mesmo furo da carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, e sai no mesmo furo da carreira ao lado. E vem seguindo esse mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, sai no mesmo furo da carreira ao lado. E vai fazer esse passo a passo até você contar aqui 5 fios do seu lado esquerdo. Assim que você fechar o fio 5 aqui do lado esquerdo,
você vai pular um furo em diagonal. Então, nessa mesma reta, pula um furo, sai no próximo, você volta primeiro para o mesmo lugar, para depois você sair no furo ao lado. Então, nesse canto, você tem que fazer esse passo a passo. Em diagonal, pula um furo, sai no próximo e volta para o mesmo lugar. Agora, volta a mesma contagem. Pula um furo, entra no próximo, sai do mesmo furo da carreira ao lado. Volta o mesmo passo a passo. Pula o furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, até você fazer 4 fios aqui da parte de cima. Quando você fizer o 4º fio, você vai fazer o mesmo passo a passo que você fez aqui embaixo. Vou fechar aqui o fio 4, 1, 2, 3, 4. Ao invés de eu voltar para o mesmo furo da outra carreira, eu vou pular em diagonal um furo e sair no próximo, nessa mesma carreira. Nessa carreira aqui de fora ainda. Pula o furo, sai no próximo em diagonal, volta primeiro para o mesmo lugar aqui em cima, para depois você sair no mesmo furo da outra carreira. E volta o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, e de novo vem fazendo esse passo a passo até você bordar 4 fios do lado de fora, aqui no alto. Assim que você fechar o 4º fio, você ainda sai aqui no mesmo furo da carreira ao lado. Só que agora nós vamos começar a linha reta, igual a gente fez aqui. Então, você pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, só que agora em linha reta. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vem fazendo de novo esse passo a passo até a carreira do seu lado direito formar aqui 5 fios. Quando você fechar o 5º fio, ó, já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Você faz aquele passo a passo onde de novo você conta em diagonal, pula um furo, sai no próximo dessa mesma carreira, volta para o mesmo lugar e agora sim sai na carreira ao lado. E agora volta a fazer os pontos em diagonal, até na parte de baixo você bordar 4 fios. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vem seguindo esse mesmo passo a passo, até você encontrar lá no início com a outra ponta. A carreira de dentro já encontrou. E para encerrar aqui o 4º fio, e também se encontra aqui no início. O arremate é o mesmo que você escolheu para fazer a florzinha. Pode fazer o nozinho, ó, esse é o avesso, ó. Esse é o avesso do ponto inclinado que você vai ter. Pode fazer o nozinho, pode bordar as 4 tramas, 2 em uma carreira, 2 em outra. Escolhe aquele arremate que você sente mais segurança. Está pronto aqui o ponto inclinado. Aqui no centro, nós vamos ter o pontilhós com as folhinhas. Só que no final da aula eu mostro o passo a passo aqui para vocês. Nós vamos continuar aqui fazendo o nosso lado esquerdo do trabalho. Nós vamos fazer outra carreira agora de ponto reto. Aqui no início, ó, você deixou 1, 2, 3, 4 furos de espaço, ó, entre o ponto reto e o ponto inclinado. Então, você também vai deixar 4 furos de espaço do outro lado. Então, você tem aqui o furo onde tem o bordado, você deixa 4 furos sem bordado. 1, 2, 3, 4 e sai no furo 5. E do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte, você deixa um pouco de linha para depois você bordar a segunda parte aqui do ponto reto. Você começa bordando um fio de 3 furos, 1, 2, 3. Faz um furo a menos do lado direito e um furo a mais do lado esquerdo, ou conta 3 furos. E vai seguir o mesmo passo a passo, é aquele passo a passo que a gente fez já no ponto reto do outro lado. Você vai fazer aqui 6 fios seguindo esse mesmo passo a passo. Quando você fechar o 6º fio, você vai sair na mesma reta agora dos 2 lados, porque nós vamos fazer a linha reta agora de 17 fios do mesmo tamanho. Assim que você bordar os 17 fios, você vai sair um furo a mais do seu lado direito e um furo a menos do lado esquerdo. E vai fazer aqui 5 fios seguindo esse mesmo passo a passo.
Assim que você fizer aqui os 5 fios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você inverte. Vai fazer um a menos do lado direito e um a mais do lado esquerdo. Ou conta 3, ó, 1, 2, 3. E agora, você vai fazer aqui 6 fios, contando com esse da ponta. Esse 6º fio, ele é o primeiro de uma linha de 3 fios do mesmo tamanho. Então, é só você bordar mais 2 fios, ó, seguindo a mesma direção, dos dois lados. E está pronta aqui a parte de cima. Agora, nós vamos fazer essa ponta também aqui na parte de baixo. Então, você vai pegar aquela linha que você deixou reservada. Você começou o bordado do lado direito. Então, do lado esquerdo, você vai bordar agora um furo a mais. E conta os 3 furos. 1, 2, 3. Do seu lado esquerdo, vai ter um furo a menos. Então, um furo a mais do lado esquerdo, um furo a menos do lado direito. E você vai bordar aqui 6 fios. Assim que você fizer os 6 fios, é só você encerrar fazendo aqui mais 2 fios do mesmo tamanho, formando aqui 3 fios. E está pronta aqui mais uma carreira de ponto reto. Você tem esse passo a passo. E agora, nós vamos fazer de novo os 2 pontos ilhós, as 2 flores, e você vai seguir o passo a passo que eu acabei de mostrar, ou voltando o vídeo no início, ou seguindo o desenho que você já bordou. Então, quando você bordar aqui a segunda carreira de ponto reto, você vai encontrar aqui o centro para começar a fazer o ponto ilhós. Para encontrar o centro e começar o ponto ilhós, você vai contar nessa carreira de fios do mesmo tamanho, você conta 9 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você encontrar aqui o fio 9, você vai pular um furo, sair de baixo para cima no próximo. Então, é só você pular um furo e vai fazer o mesmo passo a passo do ponto ilhós. Deixa um pedaço de linha atrás para fazer o arremate. Você inicia contando 3 furos em diagonal. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Então, você vai sair aqui um furo ao lado, volta para o mesmo lugar, mais um furo ao lado. E você vem fazendo esse passo a passo até você fazer a volta completa e fazer o ponto ilhós do mesmo jeito que você fez lá no início. Você vai fazer aqui os 5 fios numa direção, desce 5, até você fazer a volta completa e encontrar aqui no início. Assim que você fechar o último ponto, sai na mesma reta aqui no furo de cima. Conta 3 furos para cima, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. E o passo a passo é o mesmo. Faz mais 2 fios para o lado. Sobe agora 5 fios. E vai fazer o mesmo passo a passo até você fazer aqui os 5 fios de cada lado e encontrar aqui no início. Assim que você terminar os 2 pontos ilhós, você tem o mesmo ponto onde você iniciou o bordado. Então, agora é só você seguir essa sequência até o final do seu barrado. Agora, nós vamos fazer esses 2 pontos no centro aqui do ponto inclinado. Primeiro, você precisa encontrar o furo do centro. Então, você encontra o furo que faz reta com esse furo mais alto. E na lateral, onde você bordou aqui 5 fios, nesse terceiro fio, você tem um furo, ó, que fica no centro dele. Então, tem 1, 2, no terceiro fio, ó, você tem esse furo aqui que fica no centro. Então, você faz reta nesse furo do centro com a ponta. A partir desse furo, você sai de baixo para cima e vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez aqui no início. Conta 3 furos para cima, aqui vai ser o centro do ponto ilhós. Vamos fazer um ponto ilhós no alto, outro embaixo. Faz 2 fios para o lado. Agora, você vai fazer os 5 fios para cima. O mesmo passo a passo que você já fez no centro, que você acabou de fazer aqui na lateral. Vai fazer a volta completa com 5 fios de cada lado, até encontrar aqui no início. Assim que você fizer a volta completa, você vai sair no mesmo furo desse fio aqui de baixo. Conta 3 furos para baixo. 1, 2, 3. Aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. Vai sair um furo ao lado. Volta para o mesmo lugar. Mais um furo ao lado. E de novo, vai fazer o mesmo passo a passo. Vai descer aqui os 5 fios. Depois, vai fazer os 5 fios de cada lado. Até você fazer aqui a volta completa e encontrar aqui no início.
Assim que você terminar de bordar os 2 pontos, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer as folhinhas. Você só faz folhinhas no centro do desenho aqui do ponto inclinado, nesses 2 pontos ilhós do ponto inclinado. E você inicia no ilhós de baixo, nesse terceiro fio. Deixa um pedacinho atrás para depois fazer o arremate. Vai contar 4 furos para baixo. 1, 2, 3, 4. Volta para o mesmo lugar. Agora, você vai fazer essa contagem. 2 furos para o lado, 1 furo para cima. Volta para o mesmo lugar. Mesma coisa do outro lado. 2 furos para o lado, 1 furo para cima. Só que agora, ao invés de você voltar no mesmo lugar, você vem para o avesso. Nós vamos fazer a passagem do fio desse lado do ilhós para esse. Essa passagem você vai fazer igual ao arremate do ponto ilhós, passando embaixo dos fios. Mas primeiro você tem que começar passando embaixo do terceiro fio, que é aquele fio onde tem a folhinha. Passa embaixo daquele fio da folhinha, vem passando por baixo dos fios do ilhós, igual ao arremate. Só para fechar esse terceiro fio e o nosso avesso ficar parecido com o lado direito. E vai fazer a mesma folhinha agora para esse lado. Conta 4 furos, 1, 2, 3, 4, volta para o mesmo lugar. Agora, você conta 2 furos para cima, 1 furo para a sua esquerda, ó, sempre na direção do ponto ilhós. Volta para o mesmo lugar. Agora, de novo, ó, 2 furos para baixo, 1 furo para a esquerda. Agora, você marca o terceiro fio do outro ponto ilhós. Vem para o lado avesso, passa embaixo do terceiro fio da folhinha, para fechar essa folhinha. Vem passando por baixo dos fios do ponto ilhós. Chegou no outro ponto, ó, passa embaixo aqui dos fios do outro ponto, contornando aqui o ilhós, até chegar próximo à marcação que você fez, ó. Então, nem aparece essa passagem. E sai no terceiro fio que você marcou. E vai fazer de novo o mesmo passo a passo. Conta 4 furos, 1, 2, 3, 4, volta para o mesmo lugar. A partir da ponta, você conta 2 furos para o lado, 1 furo na direção do ponto ilhós. E volta para o mesmo lugar. Os primeiros 2 fios, você volta para o mesmo lugar. Só o terceiro fio que você vai fazer a passagem. Fiz um lado, vou fazer o outro. 2 furos para o lado, 1 furo na direção do ilhós, que vai ser o mesmo da outra folhinha. Faz a marcação do terceiro fio, então as 2 folhinhas vão ficar unidas aqui. Volta para o avesso. Passa primeiro embaixo do terceiro fio para fechar essa folhinha. E depois passa embaixo do ilhós até chegar na marcação. Olha que avesso organizado que a gente tem. O ponto ilhós não tem o avesso perfeito, mas a gente precisa deixar ele mais organizado possível, escondendo a linha sempre por baixo do ponto. Agora, você sai aqui no terceiro fio e faz o mesmo passo a passo. 4 furos para cima, 1, 2, 3, 4, volta para o mesmo lugar. 2 furos para o lado, 1 furo para baixo, volta para o mesmo lugar. 2 furos para o lado, 1 furo para baixo. No terceiro fio, você só vai marcar o terceiro fio do outro lado. Vem de novo para o avesso. Vamos fazer aqui a passagem, ó, passa embaixo do fio da folhinha, depois passa embaixo dos outros fios, até chegar na marcação que você fez. Faz de novo o mesmo passo a passo. 4 furos, 1, 2, 3, 4. Volta para o mesmo lugar. 2 furos para baixo, 1 furo para a direita, na direção do ilhós. Volta para o mesmo lugar. 2 furos para cima, 1 furo para a direita. Então, aqui não importa a ordem, o importante é que os 2 primeiros fios voltem para o mesmo lugar e o terceiro você passa de um lugar para o outro. Marca o terceiro fio do outro ilhós, vai fazer de novo aqui a passagem por baixo do terceiro fio. Faz aqui essa passagem, primeiro pelo ponto ilhós, agora passa para o outro ponto, até você chegar na marcação.
Então, olha como é fácil. E agora, vai fazer o último lado. 1, 2, 3, 4 furos. Volta para o mesmo lugar. 2 furos para baixo, 1 furo para a direita. Volta para o mesmo lugar. 2 furos para cima, 1 furo para a direita, que também vai ficar unida aqui com a outra folhinha. E está pronta aqui as folhinhas do nosso ponto. E o arremate é feito do mesmo jeito que você fez o arremate do ilhós. Você tem aqui os 2 fiozinhos, você vai ter que fechar ele também, para ele ficar igual ao lado direito. Então, é só você passar aqui a sua agulha por baixo do ponto ilhós, fazendo também, no mínimo, uma volta completa. Como a gente tem a passagem do ponto ilhós, tem a passagem da folhinha embaixo do mesmo ponto, uma volta já é o suficiente para o seu ponto ficar bem preso. Depois, só fazer a mesma coisa com a linha de início, fazendo aqui uma volta completa. Está pronto aqui o ponto ilhós com as folhinhas. Se você já tem facilidade com o bordado, agora é só você seguir a partir do centro, que é esse desenho, seguir o mesmo passo a passo, ó, agora da esquerda para a direita, até você chegar na próxima sequência aqui de flores com o ponto reto. Então, começa aqui fazendo o ponto reto, depois o ponto inclinado, fazendo essa sequência. Para quem ainda está iniciando, então eu vou mostrar agora o passo a passo do bordado do centro para o lado direito, esse mesmo desenho que a gente acabou de fazer. Então, vamos começar fazendo o ponto reto. Como a gente já tem aqui a florzinha bordada, a gente vai usar a florzinha como guia para a nossa contagem. A partir da ponta mais baixa aqui da florzinha, você tem esse furo aqui de baixo, você tem 1, 2, 3, 4, e você começou o bordado, ó, no furo 5. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. A partir desse furo aqui do centro, você conta 1, 2, 3, 4 e começa no furo 5. Então, sai de baixo para cima. Dessa vez, você não precisa deixar um pedaço de linha para fazer do outro lado. Só deixa o pedaço de linha para fazer o arremate. Faz uma linha de 3 furos de comprimento. 1, 2, 3. E vai fazer mais 2 linhas do mesmo tamanho. Vão ser aqui um total de 3 linhas do mesmo tamanho. Então, sempre circulando o tecido. Agora, nós vamos fazer, ó, esse mesmo desenho que a gente fez desse outro lado. Então, você vai diminuir um furo do seu lado esquerdo e aumentar um para a direita, ó, também linha com 3 furos de comprimento. Essa linha é a primeira, nós vamos fazer 5 linhas, seguindo esse mesmo passo a passo. Quando você fechar a 5ª linha, agora você inverte, você vai ter um furo a mais na esquerda e um furo a menos na direita. Contando esse fio da ponta, você vai seguir esse passo a passo até você formar aqui 6 linhas. A 6ª linha, ela é a primeira daquela linha de 17 fios do mesmo tamanho. Então, agora você começa a circular, ó, com os 2 lados na mesma reta. Você vai fazendo aqui os fios com 3 furos de comprimento, todos do mesmo tamanho. E vai fazer aqui um total de 17 fios, formando essa linha reta. Assim que você bordar os 17 fios, você volta àquela contagem, 1 a menos do lado esquerdo, 1 a mais do lado direito, ó, também linha com 3 furos. E você vai fazer aqui 5 fios, igual você fez lá embaixo. Depois que você fez os 5 fios, esse aqui da ponta é o primeiro. Agora, você vai aumentar um para a esquerda, diminuir um na direita, e vai fazer esse passo a passo até você formar aqui 6 fios. Assim que você bordar os 6 fios, você vai fazer mais 2 linhas do mesmo tamanho para encerrar aqui a nossa carreira. Então, faz mais 2 fios, um total de 3 fios do mesmo tamanho. Está pronta aqui a nossa carreira em ponto reto. Agora, nós vamos fazer o ponto inclinado. Para fazer o ponto inclinado, você vai seguir o mesmo passo a passo. Então, a partir da ponta, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5 e começamos no 6. Vai fazer a mesma coisa desse lado. 1, 2, 3, 4, 5 e começa no 6. E o passo a passo vai ser o mesmo. Você pula um furo, entra no próximo em diagonal. Pula um furo, sai no próximo em linha reta. Agora, em diagonal, pula o furo, entra no próximo, sai no mesmo furo da carreira ao lado.
pula o furo, entra no próximo, sai no mesmo furo da carreira ao lado e vai fazendo passo a passo até você contar 4 fios aqui na parte de baixo. Assim que eu bordar os 4 fios da parte de baixo, ainda volta para o mesmo lugar, só que agora você pula um furo, entra no próximo em linha reta, sai no mesmo furo aqui da outra carreira. Pula um furo, entra no próximo em linha reta e sai no mesmo furo da outra carreira. E vai fazer esse passo a passo até você contar aqui 5 fios em linha reta. E quando eu bordar o fio 5, ao invés de sair no mesmo furo da carreira ao lado, em diagonal eu vou pular um furo, sair no próximo. Então, eu fecho aqui o 5º fio, pulo um furo e saio no próximo na diagonal. Volta para o mesmo lugar. Agora eu saio no mesmo furo da outra carreira. E volto o mesmo passo a passo. Pulo um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vou seguindo também esse mesmo passo a passo até eu formar aqui 4 fios na parte mais alta aqui do desenho. Quando você fechar aqui 4 furos na parte mais alta, você faz o mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Pula um furo, entra no próximo, só que agora você pula um furo, sai no próximo em diagonal dessa mesma carreira. Volta para o mesmo lugar e agora sim você sai no furo da carreira ao lado. E volta a fazer o mesmo passo a passo. Pula um furo, sai na carreira ao lado. E vem fazendo esse mesmo passo a passo até você formar aqui os 4 fios. Assim que você fechar aqui o 4º fio, você ainda sai na carreira ao lado. Só que agora você vai começar a bordar em linha reta. Então, você pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, em linha reta. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado. E vem fazendo esse passo a passo, ó, sempre de um lado para o outro, até você contar aqui do seu lado direito 5 fios. Assim que você fechar o 5º fio, pula um furo, sai no próximo em diagonal, volta para o mesmo lugar, sai no furo da carreira ao lado e volta o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado e de novo você vai vir descendo, fazendo o mesmo passo a passo até você formar nessa carreira de baixo 4 fios. Então, pula um furo, entra no próximo, sai na carreira ao lado, o mesmo passo a passo que você já fez em todo o contorno. Até você fazer aqui a volta completa. Está pronto o ponto inclinado. Então, a gente já tem esse passo a passo, ó, estamos fazendo a mesma sequência. Depois do ponto inclinado, agora nós vamos fazer a outra carreira de ponto reto. A partir de agora, a gente não tem a florzinha para fazer aquela contagem para começar aqui embaixo. A gente vai fazer igual a gente estava fazendo, bordando um lado e deixando um pouco de linha para depois fazer o outro. Então, a partir da ponta do desenho do ponto inclinado, você pula 1, 2, 3, 4 furos e começa a bordar no furo 5. Então, você sai aqui no furo 5, de baixo para cima, deixa um pedaço para depois você bordar esse outro lado. Faz um fio de 3 furos, 1, 2, 3, sai um furo a menos do seu lado esquerdo, um furo a mais do lado direito, e você vai fazer aqui um total de 6 fios, seguindo esse mesmo passo a passo. Quando você bordar o fio 6, ele é o primeiro daquela carreira de 17 fios. Então, você começa a circular, fazendo agora os dois lados, ó, do mesmo tamanho. E vai fazer aqui a carreira com um total de 17 fios do mesmo tamanho. Assim que você bordar os 17 fios, agora você vai aumentar um para o seu lado esquerdo e diminuir um para o lado direito. E vai fazer aqui 5 fios, contando esse que você começou a aumentar um para o lado esquerdo, você vai fazer aqui o total de 5 fios. Assim que você fizer os 5 fios, agora você inverte. Faz um a menos do lado esquerdo, um a mais do lado direito. Esse fio da ponta já é o primeiro,
Você vai bordar agora um total de 6 fios. Assim que você fechar o 6º fio, ele é o primeiro daquela linha com 3 fios do mesmo tamanho. Então, você faz o 6º fio e faz mais 2 fios do mesmo tamanho. Está pronto aqui um dos lados. Agora, você pega aquela linha que você deixou reservada aqui embaixo. Vamos completar o desenho aqui na parte de baixo. O seu desenho começou aqui do lado esquerdo. Então, você sai do lado direito um furo a mais. Faz um furo a menos do lado esquerdo. E você vem circulando até você formar aqui 6 fios. Assim que você fechar o 6º fio, é só você fazer mais 2 fios do mesmo tamanho. Os dois lados na mesma reta. Então, fazer aqui mais 2 fios para completar aqui os 3 fios do final. Está pronto aqui a carreira e ponto reto. No centro do ponto inclinado, vai fazer o ponto ilhós com as folhinhas, igual a gente fez. E para encerrar o passo a passo desse lado, nós vamos fazer os 2 pontos ilhós. Então, vamos fazer a contagem igual a gente fez do outro lado. Essa linha de 17 fios, você conta 9 fios para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No fio 9, nessa mesma reta, você pula um furo, sai no próximo. Sai de baixo para cima no próximo furo. Agora, em diagonal, você conta 1, 2, 3 furos. Esse terceiro furo vai ser o centro do ponto ilhós. Sim, nós vamos fazer o ponto ilhós de cima. Então, você sai um furo ao lado do outro. E vai fazer aqui o total de 5 fios. O mesmo passo a passo do ponto ilhós, faz 5 fios para o lado, 5 fios para cima, 5 para o lado, até você descer e encontrar aqui no início. Assim que você fizer a volta completa, você sai nesse mesmo furo do terceiro fio da parte de baixo, conta 3 furos para baixo, 1, 2, 3, aqui vai ser o centro do próximo ponto ilhós. Faz 2 furos para o lado. Agora, começa a descer. E vai fazer o mesmo passo a passo. Vai descer os 5 fios, fazer 5 fios para o lado, 5 para cima, até você fazer aqui a volta completa e encontrar aqui no início. Assim que terminar, você vai ter esse resultado. E agora, você vai seguir a mesma sequência. Esses 2 pontos que eu acabei de bordar são os mesmos 2 aqui do centro. Você faz uma flor de cada lado e depois segue a mesma sequência que eu acabei de mostrar. Faz um ponto reto, ponto inclinado, ponto reto e depois vem preenchendo aqui o ponto ilhós com as folhinhas no centro de cada um dos pontos inclinados. E vai fazer essa sequência, ó, em todo o comprimento, intercalando os desenhos. Então, agora eu vou terminar de intercalar aqui os desenhos, preencher os pontos e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. E assim que você terminar de bordar todos os pontos, olha a delicadeza de trabalho que você vai conseguir ter. Um avesso também, ó, bem organizado. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo para barrados de pano de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado tem uma aula nova, são sempre técnicas e modelos diferentes. Então, eu estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.